Muito bem, vamos lá então, beleza? Muito bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje nós vamos falar, um manual básico da Bolsa de Valores, tá? Especificamente nesse vídeo mais voltado para você que é funcionário público, que tem uma estabilidade, que tem uma fonte de renda principal mais ou menos relevante aí, que dá para você tocar aí a sua vida, seu orçamento doméstico. Então vamos lá. Primeiramente, era isso que eu queria que vocês entendessem, o tema da live, o que vai ser falado nessa aula e tudo. A gente ajustasse aqui o quadro, né, o som, a imagem, poder ficar bem à vontade para que seja um bom conteúdo, uma boa aula, um bom assunto aqui, vários papos que a gente possa deixar rolar e fluir aqui. Tudo bem, quem sou eu, né? Vamos lá. Bom, Jorge Skin para vocês aí, aqui pelo canal, tá? Eu sou investidor aí, estudante do mercado financeiro já aí há mais de 5 anos, né? Eu sou técnico em informática lá do colegial, depois fiz bacharelado em sistemas de informação, estudei filosofia, estudei teologia, estudei algumas línguas também, inglês, grego, latim, espanhol, estudei todas essas línguas, dei umas pinceladas ali, trabalhei como vendedor em loja de informática, como estagiário de informática lá na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? E depois passei no concurso público que me proporcionou fazer a minha faculdade e alguns anos depois fiz mais, cursei também na Unesp meteorologia e foi bem nessa época justamente que eu acabei querendo entrar de vez no mercado financeiro ali, conhecer a bolsa de valores e já com um tato um pouco talvez apurado para controlar as minhas finanças. Então não tive muito problema, por exemplo, em sair de dívidas monstruosas, né? Não foi o caso. Mas eu precisei sim aprender a investir em bolsa de valores a partir do momento que eu enxerguei que não daria para me rentabilizar o meu capital de maneira significativa e satisfatória apenas nos investimentos tradicionais. Até então, principalmente na época, a renda fixa falava-se ainda em tesouro, né? Falava-se ainda que não se falava mais em poupança e agora nem se fala mais realmente, né? Então tinha que ser a bolsa de valores. E aqui eu já começo a sair da minha apresentação pessoal, de quem sou eu, quem não sou, para efetivamente a nossa aula, né? A nossa live. Bom, a pessoa que ela quer começar a investir, ela vai ter mais ou menos a impressão de que é algo difícil, algo complicado, mas na verdade ela tem dois caminhos, né? A renda fixa e a renda variável. E hoje no Brasil, a renda fixa ela vai te pagar um juros muito pequeno, muito baixo, que você vai precisar de muito dinheiro e muito tempo para conseguir acumular alguma coisa. Então, invariavelmente, você vai ter que migrar para a renda variável e assumir um pouco de risco, né? Aceitar correr um pouco de risco para obter a possibilidade de uma rentabilidade mais vantajosa aí para você, mesmo no curto prazo, no médio, mas ainda no longo prazo, tá? Tem que ir para a renda variável se você quiser que o seu capital seja acumulado em um tempo razoavelmente aceitável, tá? Então, quando o investidor ele entra para a renda variável, ele vai conhecer ali que existem riscos, mas existem benefícios ao assumir esses riscos. E um dos principais mercados da renda variável aí é o mercado de ações. E o mercado de ações ele funciona de uma forma também um pouco simples, que acaba assustando um pouco o iniciante, porque isso vem de um passado muito complicado, mas que hoje é bem mais simples e fácil de entender.
Tá? Então, uma empresa ela coloca suas ações na bolsa de valores por meio de um IPO, né? Initial Public Offers, né? Oferta pública inicial de ações. Ou seja, uma empresa, por exemplo, ela fatura R$ 1 milhão por ano e ela resolve então que ela vai abrir o capital. Essa expressão abrir o capital é nada mais nada menos do que realizar o IPO e entrar para a bolsa de valores, ter as suas ações negociadas ali no mercado financeiro. Então ela tem essa intenção de abrir o capital, né? Por meio de um IPO, ela fatura R$ 1 milhão por ano e ela tem uma projeção de que nos próximos 5 anos, essa empresa, faturando R$ 1 milhão por ano, ela vai estar valendo R$ 5 milhões, né? Se alguém quiser comprar essa empresa hoje, essa pessoa ela tem que pagar o valor que ela tende a valer daqui a 5 anos. Esse é meio que um consenso aí no mercado do empreendedorismo aí das empresas. Então, uma empresa que fatura 1 milhão, ela vale, por ano, ela vale mais ou menos aí uns 5 milhões de reais. E nesse mesmo espírito, né, a empresa ela é tocada por pessoas, ela tem um setor de atuação, ela tem alguns números que dão a ideia, todos esses fatores de como ela vai andar, como vai ser a saúde dela, se ela vai crescer, se ela vai ficar naquilo mesmo, se ela vai cair. E com base nisso, com base nessas informações que chegam para as pessoas, para as pessoas, a empresa diz assim: olha, eu acredito em mim mesma. Eu acho que a gente ganha R$ 1 milhão por ano hoje, mas a gente vai continuar crescendo e vai ganhar ano que vem, talvez a gente vai pular para R$ 3 milhões por ano, depois 5, depois 10. Eu acho que a gente está numa fase de crescimento. Quer participar disso conosco? Então, invista nessa ideia. Invista, coloque seu dinheiro nessa empresa. A gente vai pegar esse dinheiro e vai fazer ele virar produto, virar bem, virar serviço. Tá? Então, o dinheiro do IPO é para os administradores da empresa, para o CEO, para as pessoas que estão lá dentro, colocarem em coisas que vão fazer aquela empresa andar bem, aquela empresa crescer, aquela empresa ser mais lucrativa. E se você olhando, se o investidor olhando para aquela empresa acredita em tudo isso, ele vai lá e investe no IPO, tá? Muito bem. Ele investiu no IPO. Se aquele cenário todo se confirmar, a ação da empresa ela tende a ir se valorizando ao longo do tempo, e isso é bom para o investidor que pode a qualquer momento vender as suas ações ou até mesmo receber dividendos que são parte do lucro dessa empresa dividido entre os acionistas. Bom, então basicamente é isso o IPO. Pode acontecer da empresa falar assim, ó, estamos fazendo um IPO porque nós queremos crescer muito. Você acredita na gente? Acredita que a gente tenha capacidade de crescer? A gente é uma promessa? Bom, acredito, vou investir em vocês. E na verdade ser simplesmente uma pegadinha, né? A empresa pegar esse dinheiro e não fazer nada, não crescer a empresa ir de mal a pior e até mesmo desaparecer. É raro de acontecer isso? É raro, mas é para você entender o espírito da coisa. É isso. É claro que ninguém vai enfrentar toda a burocracia, todo o processo que tem que enfrentar para você ter suas ações negociadas em bolsa de valores, para depois não fazer a empresa andar bem, né? Só pegar esse dinheiro, não. Ninguém quer isso. Não faz muito sentido esse universo aí, tá? Mas para entender o valor de se investir, o que você está investindo, o que está acontecendo, é interessante ter essa visão. É interessante entender isso. Muito bem. Depois do IPO, a empresa ela vai para a oferta secundária, que aí são as pessoas que compraram, os investidores que compraram no IPO, eles próprios vendem as suas ações. E essas pessoas que compraram as ações de quem comprou no IPO também vende para terceiros. E aí começa o terceiro para o quarto, quarto para o quinto, e aí numerosamente compras e vendas
vão sendo realizadas aí todos os dias daquela empresa no chamado mercado secundário. E é aí que normalmente as pessoas, os investidores, realizam as suas operações. Este é o mercado onde se investe em bolsa de valores. E como comprar ações aí do mercado secundário? Bom, você tem basicamente duas opções: comprar um lote de ações padrão ou uma ação no mercado fracionário, tá? O lote padrão é composto por basicamente 100 ações, 100 papéis de uma determinada empresa. E esse mercado ele só negocia de 100 em 100. Se você está no mercado de lote padrão, você vai sempre comprar no mínimo 100 ou múltiplos de 100, né? 100, 200, 300, 1000, 2000, 2.000 ações, né? Ou seja, 20 lotes, né? Ou no mercado fracionário você pode comprar quebrado, né? Você pode comprar uma ação, 5 ações, 10 ações, 120 ações, 472 ações, né? Você consegue comprar ações quebradas. É um mercado um pouco menos líquido, né? Mas que também é uma opção. Só para um adendo aí, o que é liquidez? Liquidez é a capacidade que você tem de colocar uma ordem de venda ou de compra ali no home broker, que é a plataforma de negociação da Bolsa de Valores, e essa venda ela ser realizada na hora, ou essa compra ela também ser realizada na hora. Então a liquidez da Bolsa de Valores é que faz ela ser tão frenética assim. Sempre que alguém quer vender, vende. É mais caro, mais barato, vende na hora. Que alguém quer comprar também, compra na hora. Essa celeridade é um dos pontos altos que talvez mais atraiam as pessoas também para investir na bolsa de valores. Então nós temos aí essas duas modalidades, basicamente o lote padrão e o lote fracionário. E aí, qual você vai escolher a sua ação lá de lote padrão, por exemplo? Você vai pegar uma empresa que você queira investir, por exemplo, a Ambev, e vai ter que tomar conhecimento do código das ações da Ambev na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Geralmente esses códigos, geralmente não, padronizadamente esses códigos eles são compostos por 4 letras e um número. E essas 4 letras tendem a lembrar o nome normal da empresa. Por exemplo, o código de Ambev é ABEV, A-B-E-V, e tem um número na frente, que é o número 3, ABEV3. Né? Esses números na frente se referem ao tipo de ação que aquele código se refere. Tá? Temos basicamente o número 3, o número 4 e o número 11, que é o que você vai verificar mais constantemente no mercado de ações. Né? Ações preferenciais, ações ordinárias e units. As ações preferenciais elas dão preferência no voto para no pagamento de dividendos para o investidor. As ações ordinárias elas têm um outro viés e as units são a junção de algumas ações preferenciais e algumas ações ordinárias, tá? Não é tão relevante assim essa diferenciação, o 3, o 4, né? É apenas tende-se a escolher aquela ordinária preferencial que é mais líquida em um determinado papel. Por exemplo, Vale. É Vale 3 hoje. Se for querer comprar Vale, você não vai comprar Vale 4, Vale 3. Petrobras é Petro 4. Dificilmente alguém vai querer comprar a Petro 3. É uma outra galera que está lá. Existe um mercado totalmente líquido na Petro 3. Mas você só vai ouvir as pessoas falando de Petro 4. Tá? Então isso aí também com o tempo de tela, isso vai se tornando mais assimilável para você. Você vai ver que isso aí não faz tanta diferença na hora de operar ali na compra e venda de curto, médio prazo, tá? Do investidor pessoa física. Muito bem. Enfim, é isso. Esse é o mercado financeiro. O pregão é o nome que se dá ao período de negociações da Bolsa de Valores. É um horário e o dia, o período, né? Um horário dentro do dia que você pode comprar e vender. Então começa lá para as 9,
o mercado futuro, né? Que também é um outro ativo aí que você pode estar desbravando aí no mercado financeiro, mas às 10 horas da manhã, via de regra, abre o mercado de ações e ele vai ser encerrado lá para as 17 horas, né? 5 horas da tarde. Então você tem entre 10 e 5 horas da tarde para comprar e vender as suas ações ali de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, né? Quando você compra uma ação, ela entra na sua custódia e aí ela fica lá constando não mais o dinheiro, não mais os R$ 1.000, mas sim o lote de Ambev na sua carteira lá. Você não tem mais R$ 1.000, você tem um lote de Ambev que vale R$ 1.000, possivelmente em um determinado momento, mas no segundo seguinte ele já vale 1.001, depois ele vale 999, depois ele já vale 1.100, 1.500, R$ 1.200. Tá? É variável, então aí o valor da ação que você tem na carteira. O importante é que no momento em que ela estiver valorizada em relação ao valor que você pagou, você realize o lucro na venda. Faça a venda e afera essa diferença ali. Você vendeu por 1.500, algo que você tinha comprado por 1.000, você lucrou R$ 500 nessa operação. Você põe esses R$ 500 no bolso ou continua investindo ali, sempre correndo o risco da variação das ações. Muito bem, eu vou tomar uma água e já retomo com o resto da nossa aula. Bom, já tomei a minha água aqui, percebi que meu olho está bem vermelho e vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Muito bem. Então, esse é o mercado de ações. Agora, para quem é funcionário público, né, tem aí uma estabilidade, um salário mais definido, sabe que possivelmente vai se aposentar nesse emprego, você pode optar por algo que geralmente é contraintuitivo, né? E aí eu tenho já até um método bem definido, que é o método ROM, né? Que vai ser retaguarda, objetivo e mentalidade, né? ROM, retaguarda, objetivo e mentalidade. Desculpa, mentalidade. O que seria isso, né? O funcionário público, ele tem estabilidade, ele vai ter uma aposentadoria. Então, o que ele pode fazer? Qual que é a vantagem dele? Ou qual que é a sua vantagem, você que é funcionário público, que talvez você nem sabe que tem, né? Em relação aos demais tipos de pessoas aí que são CLT, que são empresários, etc. Né? Você, para tudo na vida, precisa entender que se você tem algo de um lado, você pode ter outra coisa em algum outro lado. Né? Então o funcionário ele tem a estabilidade, ele já tem a aposentadoria garantida. O que ele quer fazer? Ele quer entrar na bolsa visando estabilidade, visando uma aposentadoria. Mas ele já tem isso. Ele já tem isso. Ele está tão acostumado com isso, ele conhece tão bem isso deixa ele tão seguro, tão na zona de conforto, que ele olha para o rio de oportunidades, o mar de oportunidades que é a bolsa e ele quer ficar nessa segurança também na bolsa. Qual que é a sacada aqui? Você, funcionário público, você pode arriscar. Você pode ser agressivo
nos seus investimentos. Você pode ser agressivo. Você não precisa se preocupar com a aposentadoria. Você não precisa se preocupar em perder dinheiro na bolsa. No mês seguinte vai cair o seu salário de novo. Não estou falando para você sair investindo tudo, fazendo cagada e dívida, só porque você pode pegar um empréstimo consignado lá no banco. Não. Mas você pode entender que existe um método que, se você é funcionário público, você consegue aplicar risco na sua vida financeira que pode te fazer desfrutar hoje de um patamar de segurança financeira desejado por qualquer pessoa. Super desejável por qualquer pessoa. E rapidamente, não sei se você entendeu, se você já tinha pensado isso, né? Geralmente o funcionário público ele tem estabilidade e ele vai para a bolsa para ter mais estabilidade ainda. Vai para a bolsa fazer a carteira de previdência dele. Enquanto que o empresário que não sabe o dia de amanhã, hoje ele está vendendo, mês que vem pode ser que ele não venda nada. Esse cara ele já está arriscando muito na fonte de renda primária dele. Ele não pode ter outro risco ainda na bolsa. Ele tem que ir para a bolsa justamente para buscar a segurança que ele não tem na fonte de renda principal. Ele sim precisa buscar segurança na bolsa. Ele sim precisa formar uma aposentadoria dentro da bolsa de valores. O cara que é CLT, amanhã ou depois ele pode ser mandado embora e não ter um centavo no bolso. Então ele precisa operar com medo. Se ele for para a bolsa, ele precisa fazer tudo ali no mais conservador possível. Porque se amanhã ou depois vai acontecer alguma coisa, ele tem ali uma tábua de salvação que pode manter ele na bolsa de valores, que pode salvar ele. Mas o funcionário público ele sabe que é muito difícil dele ser mandado embora. Mês que vem aconteça o que aconteceu, o salário vai estar na conta. E no final da carreira, a aposentadoria vai estar acontecendo. Por mais rumores que entra governo, sai governo, começam a falar aí, é muito alta a chance de tudo dar certo, né? Eu, pelo menos, com meu pai deu certo, com meus tios deu certo, com meu avô deu certo. E talvez comigo já está muito próximo de dar certo, né? Eu já tenho 15 anos de serviço público. Eu poderia querer fazer um pé de meia na bolsa, mas eu entendi que eu não preciso. Eu já tenho meu pé de meia. Então, o que eu preciso aproveitar? Eu preciso saber usar isso. Como? Redundando outra estabilidade na bolsa? Não, eu posso fazer o que todo mundo quer e não pode. Que todo empresário milionário quer e não pode. Que é arriscar com método na bolsa de valores e estourar, ter a possibilidade de estourar, de ganhar dinheiro. Porque a bolsa de valores, você pode errar 5 vezes. Se você acertar uma vez, você compensa esses 5 erros e fica muito mais à frente ainda. Compensa e ultrapassa muito mais. Então, se você tiver um controle ali de risco para sempre poder ter o que arriscar, você sempre estará sujeito a dar uma porrada. Mas para isso, eu tenho um método para você fazer isso da forma certa, né? E ter a sua aposentadoria, a sua estabilidade aqui no serviço público, e do outro lado você ir pegando porradas, fazendo a sua vida acontecer, conseguindo realizar lucros ao longo do tempo. Tá? Você não vai, talvez, ter sempre muito dinheiro, mas você pode, uma vez ou outra, adquirir, comprar as coisas que você deseja comprar ou aumentar cada vez mais a sua conta corrente, sem se preocupar em investir de uma forma
que gere, por exemplo, dividendos para você se aposentar com R$ 5.000 por mês. E quem se aposenta com R$ 5.000 por mês, às vezes tem 5 milhões parados em ações. Parados em ações para ter 5 mil por mês. Meu, para que você quer 5 mil por mês? Você já vai ter 5 mil por mês aqui do serviço público. Você já vai ter 5 mil por mês. Pega esses 5 milhões e compra casa, compra piscina, compra carro, vai viver, vai viajar. E depois, quando estiver acabando, você tem a bolsa ainda, ela vai continuar ali para você ganhar mais de novo, você fazer dinheiro de novo. Esse é o esquema, esse que é o segredo. E qual que é o método? Vamos lá, bem rapidamente sobre o método. O método é o método ROM. Rentabilidade, objetivo e rentabilidade não, retaguarda, objetivo e mentalidade. Tá? Dentro da retaguarda, nós temos o nosso estilo de vida. Dentro do nosso objetivo, nós temos o nosso objetivo, que é o que eu quero com a bolsa. Né? Eu quero médio prazo, eu quero curto prazo. Beleza? E dentro da mentalidade nós temos o que é necessário para manter a nossa retaguarda sem mudar de ideia e manter o nosso objetivo em cada operação que nós fizermos, para não mudar no meio da operação. É preciso desenvolver um mindset, uma mentalidade. Então, a retaguarda. Muito bem. Aqui a gente vai ter todos os princípios para nós conseguirmos fazer com que o nosso salário, que não é muito grande, né, na maioria das vezes, de funcionário público, seja o suficiente para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. E como que eu faço para que o meu salário seja suficiente para eu fazer tudo que eu tenho que fazer? Eu preciso viver alguns degraus abaixo do que aquilo que as pessoas falaram que eu poderia viver sendo funcionário público. Porque essas pessoas são quem? Essas pessoas são as grandes instituições financeiras que fazem propagandas e fazem a nossa cabeça para a gente achar que a gente deve emprestar dinheiro do banco para comprar algumas coisas porque nós podemos, porque nós somos funcionários públicos. E na verdade eu tenho que aprender a entender essa malícia dessas propagandas e não ser seduzido por elas e não emprestar dinheiro e nem gastar tudo que eu ganho. Eu preciso viver alguns degraus abaixo de modo que me sobre dinheiro todo mês, tanto para investir quanto para ficar só sobrando mesmo na conta. Eu já tive épocas na vida que eu consegui guardar o meu salário simplesmente inteiro. Só usava um pouco do vale-refeição para comprar alguma coisa. Tá? E aí a gente vai se dando um pouco mais de luxo, né? Porque tem ali alguns R$ 1.000 ali para você poder fazer algumas coisas que podem ser consideradas básicas, né? Se você não quer gastar com casa, você não precisa comprar uma casa, você pode alugar. Se você não quer gastar com aluguel, às vezes você tem a possibilidade de morar com os pais, morar com república, né? E seu aluguel ser mais barato, né? Tem que fazer isso, gente. Tem que fazer isso, cara. É que eu falando isso pode soar algo incomum, mas se fosse o Banco Bradesco que colocasse uma propaganda no intervalo da novela das 9 e falasse: ei, você não empreste mais dinheiro da gente e não compre casa financiada, alugue uma casa ou more com seus pais. Se fosse o Bradesco falando isso, se fosse um ator famoso falando isso, se fosse o William Bonner falando isso, você facilmente
acharia que faz sentido, acharia que isso é cabível, acharia que isso é aceitável. Mas como não é, talvez você fique se questionando. Mas eu te garanto, se você pagar esse preço, assumir essa dor e fizer isso, sua vida financeira vai mudar completamente. Você vai viver uma vida de gente de rico. Uma vida de rico, se você já não for rico. Tá? Vai viver uma vida de rico. Seu automóvel. A gente quer, às vezes, trocar de carro todo ano. O que a mídia faz? O que a mídia prega? Que você tem que ter um carro zero, porque senão vai dar problema mecânico. Você tem que também ter conforto, tem que mostrar para as pessoas que você está evoluindo na carreira, subindo de cargo. Como que você vai mostrar? Se você pode comprar um carro novo, é porque você ganhou de cargo, você é o cara, você é um cara que deu certo, está com sucesso. A gente quer mostrar isso para as pessoas e aí fica trocando de carro de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, por carro zero. E isso vai minando as suas finanças. Depois dá um problema, tem qualquer outro gastozinho que você tenha já complica. Tá? Então, criar uma retaguarda é você adequar o seu orçamento ao seu salário, custe o que custar. Se precisar de mudar de casa, você vai mudar de casa. Se precisar vender o carro, você vai vender seu carro. Precisar adquirir outros hábitos, né? Para economizar dinheiro, você vai adquirir outros hábitos. Essa é a retaguarda. Isso aí precisa ser feito, né? Não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa fazer. Muitas das vezes a gente não quer ouvir isso. Mas eu digo para você, um pouco de tempo que você comece a pensar e se dispor a fazer isso, as coisas já começam a dar resultado. Porque parece que não é só o prático, né? Não é só a prática da economia, mas o universo vai conspirando a favor e vai te mostrando formas de acelerar o processo. Vai aparecendo coisas melhores para você. Você vai enxergando já coisas que você não enxergava antes. Então aí entra a retaguarda. Muito bem, depois que você formou uma boa retaguarda, já conseguiu viver alguns degraus abaixo do que você pode, ou do que você pensa que poderia, aí nós vamos para o objetivo. É o pilar do ROM, o segundo pilar do ROM, que é o objetivo. O objetivo vai falar o seguinte: você precisa fazer uma operação em bolsa de valores para quê? Né? Qual que é a nossa pregação aqui? É que o funcionário público não precisa se preocupar com a aposentadoria. O funcionário público não precisa se preocupar com o dinheiro do mês que vem. Então, qual que é o objetivo de quem não precisa se preocupar com essas coisas? O objetivo é ganhar o máximo de dinheiro possível no menor prazo de tempo, assumindo um risco inteligente, mas sem o milindre da, da condição básica de sobrevivência. Porque esse dinheiro investido, ainda que você perca ele todo, que isso não vai acontecer, vai te deixar na mesma, porque o seu salário está ali intacto. Você não está mexendo nele. Você está mexendo nas suas economias. Algo que você economizou de salários anteriores, que você não comprou nada, você deixou de comprar, está vivendo um sacrifício ali. Pode ser que você faça ele diminuir ali na bolsa, mas também há uma grande chance de você, aplicando as técnicas, multiplicar esse valor e aí fazer alguma coisa significativa, muito mais legal, muito mais audaciosa do que aquilo que você faria somente com o poder do ter economizado aquele montante. Então, ter um objetivo de curto prazo em cada operação e seguir esse objetivo, né,
a ponto de a ação valorizou, você vendê-la e não ficá-la, porque agora ela deu certo, vou ficar com ela pro longo prazo, porque aí ela vai ser a minha aposentadoria. E aí você não vai se dando ao luxo de ver aquele dinheiro na conta ou de realizar algum lucro e vai desanimando ao longo do tempo. Vai achando que aquilo é muito parado, muito básico, tá? Então tem que manter o objetivo em dia. E por último, a mentalidade, tá? A mentalidade. Muitas vezes a gente tem que mudar a nossa forma de pensamento quando a gente começa a querer entender que eu preciso de dinheiro para sobreviver, que eu preciso de dinheiro para fazer algumas coisas especiais na vida, que eu preciso de dinheiro não para ser feliz, mas para ter uma forcinha na vinda dessa felicidade. Muitas vezes na criação, quem passa em concurso público tende a vir da classe média, tá? Tende a vir da classe média. E quem vem da classe média tende a olhar para questões ligadas a dinheiro com um olhar preconceituoso, um olhar ruim, como algo um pouco até negativo, né? Por muitos fatores aí que nós explicamos ao longo do método RUM, mas que simplesmente te afastam do dinheiro, porque se você acha algo ruim, você vai se afastar daquilo, involuntariamente até. Então, superar isso, parar de olhar para o dinheiro de uma forma negativa, parar de ter vergonha de falar sobre dinheiro, parar de achar feio quem é rico, né? Quem conseguiu de alguma forma ganhar dinheiro de alguma forma lícita. Quando você começa a admirar essas pessoas, a parar de julgar essas pessoas e querer entender o que essas pessoas fizeram, a sua mentalidade vai mudando e aí você vai começando a aceitar melhor as coisas que o universo automaticamente vai acabar te trazendo pelas suas próprias atitudes, tá? Então é muito importante que a mentalidade seja bem enraizada em você, tanto para a retaguarda, para você ver que um carro mais velho na sua garagem não significa que você é relaxado ou que você não tá nem aí com nada ou que você tá pobre. Não, significa que você tem metas, que você tem visão, que você quer sair da Matrix, que você quer viver uma vida verdadeira, que não se resume a um mero carro novo na garagem, tá? E uma dívida enorme no banco, tá? Então a retaguarda, a mentalidade, ela propicia que você forme uma forte retaguarda. E ela propicia também que você mantenha os seus objetivos ao entrar em uma operação, né, de saber o que o mercado está fazendo e ler aquilo friamente e saber que você pode arriscar um pouco ali usando algumas técnicas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Quero encerrando por aqui. Agradecer pela sua presença, agradecer pela sua participação e te convidar para que continue acompanhando os conteúdos do nosso canal. A gente vai continuar falando sobre o método RUM, né? Também tem dentro do método RUM, o método Cooler, né? E aí por aí vai, você vai entendendo um pouco mais, principalmente você que é funcionário público, tá? Que está nessa carreira aí do serviço concursado, tá? Você tem segurança, você tem aposentadoria, você tem que entender de bolsa para poder arriscar um pouco e mudar de patamar no médio prazo aí, tá? No curto e médio prazo. Foi muito bom, foi milhão ter a sua atenção e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.